mais um perigo. Se comigo tu estás, ouça o que eu te digo. Deves tu não sofrer mais. Sinto tua dor e te curo pelas feridas da cruz. Eu te mostrei amor puro e te entreguei esta luz. Pode pedir o que queres e provo que eu te amo. Segundo a fé me tocar, terás tudo que pedir. O teu desejo eu conheço, tudo eu vejo na luz. Vou te dizer o meu nome, sou teu Deus, eu sou Jesus. Nada se faz de bom sem mim. Sou o princípio, sou o fim. Não se tropeça com a luz. Toda vitória vem da cruz. Oh, nada se faz de bom sem mim. Sou o princípio, sou o fim. Não se tropeça com a luz. Toda vitória vem da cruz. Se por aqui passares, pelo fogo eu estarei. Se as águas sufocarem, delas eu te livrarei. Se os leões te enfrentarem, basta só chamar por mim, que o céu, a terra e os mares, tudo isto fiz pra ti. Faço pra mim tudo novo. Sou o Deus da criação. Entra no meio do fogo que te traz renovação. Deixe que tudo se queime. Quero tua vida voltar. Um belo vaso de honra, pronto pra glorificar. Nada se faz de bom sem mim. Sou o princípio, sou o fim. Não se tropeça com a luz. Toda vitória vem da cruz. Oh, nada se faz de bom sem mim. Sou o princípio, sou o fim. Não se tropeça com a luz. Toda vitória vem da cruz. Nada se faz de bom sem mim. Sou o princípio, sou o fim. Não se tropeça. Mais uma vez, com vocês, nosso programa Visão da Vida. É aqui que você está ligado, Rede Brasil de Televisão, programa Visão da Vida. E hoje, de uma forma muito especial, nós estamos vivendo nesse tumulto, nessa angústia, nesse sofrimento que vem assolando o mundo. E eu não tenho dúvida que é a vontade permissiva de Deus para que isso pudesse acontecer, porque não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que tenha autorização do Senhor, não cai a folha de uma árvore sem que tenha autorização do Senhor.
Nós sabemos disso e cremos nisso absolutamente. Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Por isso, o homem levantou a sua boca contra o céu. Quando Moisés chegou no Egito, Faraó podia ter dito: o que veio fazer aqui, ingrato? Você comeu nessa mesa. O que você veio fazer aqui? Você foi um dos nossos e agora traiu. Você nos traiu. Vai embora, pilantra. Não, ele errou. Ele atacou o Deus de Moisés. E ai daquele que levanta sua boca contra o céu. Nínive atacou o Deus do céu. Sodoma e Gomorra atacou o Deus do céu. No 11 de setembro, quando aconteceu o atentado, no dia seguinte o Bush reúne 8 pessoas da sua confiança para ouvi-los, seus conselheiros. E entre eles, o maior pregador do século, doutor, pastor Billy Graham. Mas ele estava com mal de Alzheimer muito avançado e ele mandou a filha dele no lugar. E lá naquela reunião ele ouve todo mundo e olha para ela e fala assim: seu pai não veio, eu soube que a enfermidade dele está avançada. Ele mandou dizer alguma coisa, ela entregou um bilhete, papai mandou um bilhete. Ele pegou o bilhete, abriu e Billy Graham escreveu: a América esqueceu de Deus. O Brasil, embora seja um país religioso, esqueceu de Deus. Religião não salva. Quem salva é Jesus. E aqui no Brasil, como no mundo, uma onda varreu de ataque e levantaram a boca contra o céu. Aqui no Brasil, Jesus virou viado. Jesus virou homossexual. Aqui no Brasil, Maria é puta e os discípulos são drogados. Aqui, cultura é um homem com o dedo no ânus do outro, feito com dinheiro público. Aqui, a luta pelas liberdades é mijar na rua. A luta pela liberdade é tráfico de drogas, é matar pessoas, é abuso de criança acima de tudo. E nesse mesmo movimento dessas pessoas que não tem qualquer compromisso com o nascituro. Eles nasceram, outros não podem nascer. E que lutam para legalizar nesse país o aborto. Aborto é um assinte contra a natureza de Deus. E o maior número de mortes no mundo hoje é por aborto. São os inocentes que são mortos no ninho. A mulher manda no seu corpo, manda mesmo. E tudo que cresce no corpo dela, ela pode cortar, pode mesmo. O cabelo, a unha. Mas o que está, a criatura que está no ventre não é uma unha nem um fio de cabelo e não nasceu dentro dela. É uma vida que tem lá. E eles foram assintosos contra Deus. E esses mesmos hipócritas que diz que pode matar no ninho, como disse agora o secretário-geral da Organização Mundial de Saúde, o Trump, acaba de avisar que cortou 58 milhões de ajuda mensal à Organização Mundial de Saúde, porque esse sujeito abriu a boca, sujeito, filho do inferno, e diz que essa é a melhor hora que o mundo tem para poder legalizar o aborto para evitar que essas crianças peguem o vírus. Isso é brincadeira de mau gosto, isso é uma ofensa à natureza de Deus. E esses mesmos hipócritas que divulgam que as pessoas têm que ficar presas em casa, que todo mundo tem que ficar trancafiado, tem que quebrar o comércio, tem que quebrar a indústria, ninguém pode trabalhar. Esses governadores hipócritas e os oportunistas cara de pau, que não são de esquerda, mas são oportunistas, também não são de direita, eles são seus próprios interesses e os seus bolsos. E aquilo que eles podem arrancar, esses governadores e esses prefeitos, eles defendem a prisão do povo. O cidadão pode ser preso na rua, mas os bandidos estão sendo soltos para não morrer dentro da cadeia. Mas o cidadão pode morrer dentro de casa de fome, porque é uma maioria absoluta que não tem como colocar pão dentro de casa. São aqueles que estão dizendo que o presidente da República é um louco. O presidente da República porque quer verticalizar. Ao invés dessa coisa horizontal, onde ninguém trabalha e se quebra tudo. Não, não é louco. Loucos são vocês. E eu os tenho chamado por aí de filhos de Coré. E eu não estou errando, porque sei que vai chegar a hora e o momento muito rápido em que a terra vai abrir e vocês, hipócritas, serão engolidos. Essas mesmas pessoas defendem violência e abuso contra criança, ou seja, pedofilia, relação de adulto com criança, abuso moral, abuso psicológico, e em tudo que eles estão dizendo, falando, só dizem que criança é de risco, mas não tratam de nada que absolutamente fala de forma específica com relação à infecção e diretamente ligada às nossas crianças. Eu tenho o prazer, hoje, nesse programa, juntamente com você, você sabe da minha luta na defesa das crianças. Deus me deu o privilégio de criar uma legislação nesse país, na CPI da pedofilia, para defender as crianças
desse país, sabe? Tem sido o ar que eu respiro, essa luta de defesa dos pequenos na nação brasileira. Jesus disse que delas é o reino do céu. Eu vou apresentar para vocês os meus convidados desse programa hoje aqui. Já começo falando de doutora Terezinha, porque é gerente, né, do programa, né? Eu estou achando que acho que é mais ou menos, são 180 vezes já. Sei lá. Se o programa tem 181, né? Quem sabe, né? Doutora Terezinha, né, que é a minha convidada. Doutor Anthony Young. Wong. Wong. Está aqui, é infectologista, é pediatra e vai falar para nós hoje sobre as crianças especificamente. É um programa que nós vamos falar sobre crianças mesmo, especificamente, né? Doutora Luciane Krau, que além de ser odontóloga, né, dentista, é especialista, é doutora em tratamento por laser, né? E eu queria falar hoje também um pouquinho, porque eu tenho uma prima, hoje é adulta, que teve um derrame facial quando era criança. A gente não sabia, não tinha identificação, e a gente tem a espécie. Quero agradecer a doutora Luciane também, que está sempre com a gente aqui, para falar de assuntos importantes, né? Nós temos o doutor Stalin Bittar, né? Bittar, esse jovem médico, né? E eu convidei para estar com a gente aqui, para a gente poder falar. É dermatologista, né? Dermatologista, eu tenho a netinha, meu amigo. Puxou a mãe também era assim, né? Tudo que picava, virava uma feridinha, uma bolhazinha aí para você entender aquilo, para curar aquilo, né? E dermatologista também, antigamente dizia que, agora também dentista, né? Que de graça até injeção na testa, né? Mas injeção na testa hoje não é de graça mais, não. Né? Está caro. Como é que O botox tem que pagar. Tem gente, eu já conheço pessoas que juntaram 4 pessoas para dividir um piso. Cada um deu 250 por lá e dá uma melhorada. E nós temos hoje o nosso querido Fernando Paolo, que vai estar com a gente cantando daqui a pouco, o nosso querido Alan e Aladim, que vão estar cantando com a gente também, né? E o Mido Virgínio, que é gerente aqui também, se der tempo ele vai cantar também. Vai ser um programa muito importante. Vamos começar o nosso programa. Doutor Anthony Wong, agora eu falei certo. Perfeito. Muito está se falando aí dos grupos de risco. Aí eles falam que os idosos têm diabetes, têm pressão alta e tal, vai, faz uma série de consideração. E as crianças? Pronto, é só assim. E as crianças? Eu gostaria, né? Eu quero dar o tempo para o senhor, essa questão de criança, nesse momento do coronavírus, e quais são as providências, basicamente, quase que providências são quase as mesmas, esse cuidado, né? Eu não sei. Mas o que isso pode acarretar, se a criança pode adquirir o vírus agora e ele só se manifestar na vida adulta. Bom, a bola é com o senhor aí. Opa, obrigado, senador. Realmente é um prazer, um privilégio estar aqui falando com vocês. A minha formação realmente é pediatra desde o começo. E logo quando me formei, nós montamos a primeira terapia intensiva de pediatria na América Latina, dentro do Hospital das Clínicas. Então, problemas sérios, graves, nós pegamos da parte da minha formação. Esse coronavírus é muito interessante. Parece que o anjo da guarda dessas crianças tem trabalhado muito e tem, de uma certa forma, protegido as crianças. É verdade. Pois é. Então, nós sabemos que as crianças infectam do mesmo jeito, recebem o vírus do mesmo jeito, só que por uma características, acho que a proteção divina, eles não manifestam a doença com a mesma gravidade de pessoas acima de 10, 20, 30, 40 anos. E isso tem uma explicação muito lógica, em termos, não lógica, mas pelo menos nós sabemos por que elas têm essa resistência ao agravamento da doença. Mas, ao mesmo tempo, não tendo a doença, elas são portadores do vírus. Então, elas carregam esse vírus e é como se fossem um projétil teleguiado, né, vamos assim, carregando esse vírus e podendo disseminar. Então, isso seria péssimo. Mas, meu ponto de vista... Ela tem o vírus, é um projétil teleguiado, mas que agora nela não se manifesta. Exatamente. Mas pode passar para outros. Então, mas muita gente vai falar assim, mas isso é péssimo, então vamos segregar essas crianças e deixar, porque eles representam uma ameaça à sociedade. Mas não é assim que se faz, entende? Isso para clínico, para infectologista de outras idades, eles vejam
a criança como uma ameaça. E, na realidade, isso não é verdade. Porque eles estão vendo de uma forma errada a disseminação dessa doença. Então, Criança não é ameaça, viu, gente? Não é. Muito pelo contrário. Então, o que nós vamos entender esse vírus? Em primeiro lugar, é um vírus novo. Nós sabemos que os coronavírus são doenças, são vírus que geralmente habitam nos animais com uma certa tranquilidade, sem grandes problemas. Mas quando eles sofrem uma transformação, uma mutação, eles então podem atingir o homem. Então, temos vários, dentro do histórico da medicina, só para ter uma ideia, coronavírus foram identificados uns 60, 70 anos atrás. Mas o grande interesse apareceu com quase 70 anos atrás? Sendo que identificaram o coronavírus. E é tratado hoje nas televisões, nas divulgações, como se fosse uma coisa nova que surgiu agora. Pois é. Então, o coronavírus realmente teve o seu debut impressionante no SARS, que foi em 2003. E aí realmente causou muitas mortes, mas nem por isso fechou, tá certo? Não teve esse pânico todo. E realmente matou tanto ou mais do que agora. Depois de 2009... Então, repete essa fala aí. Mas naquela época foi uma infecção muito 2009? grave. 2003. 2003. É, o SARS. Depois de 2009 teve o MERS, né, que também é uma doença respiratória do Oriente Médio. Também era um coronavírus em camelos. Mas, felizmente, ela ficou só restrita no Oriente Médio. E agora essa nova transformação, nessa nova mutação, e agora esse SARS-CoV-19, e que veio O número é por causa do número de mutações? Não, 2019, porque foi identificado, apareceu em 2019. Apareceu no ano passado. E começou, como todos sabem, na cidade de Wuhan, na China. E eu tive um interesse muito especial dessa pandemia, porque a minha mãe nasceu em Wuhan. Nasceu, então, agora, 105 anos atrás. Mas naquela época não tinha. Mas apareceu em Wuhan. E o governo chinês tomou uma medida muito drástica de fechar toda a província, que nunca tinha feito. Isso, obviamente, criou um interesse, chamou o interesse da mídia internacional. E que aí começou a multiplicar, que era uma coisa extraordinária, e aí provocou medo e pânico em toda a população. Ela tem uma característica muito importante, a Covid-19, que ele tem uma infecciosidade muito grande. Ele dissemina rapidamente. Mais parecido com os vírus da gripe, da influenza, né? Outra família de vírus, influenza. Ele tem praticamente a mesma contagiosidade, que é diferente dos outros vírus mais graves. E aí, então essa característica, a primeira característica, então ele infectava rapidamente, contagia, e o que está acontecendo? Agora, a outra característica, ele dá uma lesão em pessoas com comorbidades muito, muito séria. E aí, então, quando pega a doença, essas pessoas evoluem de uma forma muito agressiva e leva a complicações sérias. E são pessoas, geralmente, que têm comorbidades, ou seja, doenças que predispõem ao agravamento disso. Então, pessoas com hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, obesidade, etc, etc. Quanto às crianças, eles têm umas características muito importantes que fazem com que eles não fiquem tão... Aliás, muito contrário, eles são mais imunes à invasão do vírus. Algumas delas são, principalmente, eles são recém-vacinados. A maior parte das crianças são recém-vacinadas. Então, o sistema imunológico deles está praticamente a 1000. Embora eles não tenham a capacidade imunológica tão grande, eles têm essa capacidade imunológica de desenvolver e responder rapidamente. E uma outra coisa muito importante é a vacinação BCG ou, então, a exposição à tuberculose. Se a BCG... Pois é. Se ela protege. É muito forte essa associação. Você queria perguntar e queria falar com os dois aí que têm formação médica, né? E anatômica e tal, que se tem pergunta, que faça pergunta, vocês entram no papo aí, porque eu e Terezinha aqui somos cegos, graças a Deus, 4 vezes, entendeu? Então, mas essa exposição a BCG ou ao bacilo da tuberculose é uma característica diferente, porque nós temos 2 tipos de imunidade. Nós temos a imunidade humoral, que são os anticorpos, e tem a imunidade celular, que é justamente estimulado pelo micobactério da tuberculose. Então, quando o vírus tenta entrar em vários... Explicar direito, porque senão alguém ouve atabalhoadamente e quebra o celular, né? Não quer mais botar a mão no celular, né? Eu tô vendo o Mi ali, mas nunca vi ninguém mais medroso na minha vida. Então, esse negócio de celular não tem nada a ver com o aparelho. Da célula do corpo. Célula do corpo. Tá.
Então, o que acontece? O vírus, para poder multiplicar, ele invade uma célula, um macrófago, e ele toma comando do núcleo e faz com que essa célula comece a fabricar um monte de outros vírus, milhares e milhares de outros vírus. Aí arrebenta a célula e aí cada um dessas vai invadir outro macrófago, outra célula. E assim por diante. E é por causa disso que quando a pessoa recebe o vírus imediatamente, ele não fica doente de imediato. Por quê? Porque o vírus tem que proliferar dentro dessa pessoa. Então essa imunidade celular é muito importante, justamente para frear a disseminação do vírus dentro do próprio corpo. Outra coisa que é muito importante é que as crianças têm uma atividade de uma enzima chamada ACE2. Esse ACE2 tem a importância de impedir a invasão celular pelo vírus. O que acontece? Com a idade, nós vamos perdendo essa atividade do ACE2, que na criança é muito alta. E talvez por isso é que um dos motivos, umas teorias, é que a célula, o vírus não consegue desenvolver tão rapidamente. E outro fator importante são os fatores de vitaminas, né? Em geral, as crianças têm vitamina D mais alta, então, portanto, a imunidade mais alta. Nós estamos acostumados à vitamina D para as crianças, eles ficando no sol, se bem que em São Paulo nem tanto, mas no mundo inteiro, no hemisfério sul, eles tomam sol e isso aumenta a imunidade. Aí vem o fator clima. Vocês veem que 90% dos casos de coronavírus estão acima de uma latitude no hemisfério norte. Porque justamente agora, dezembro, janeiro, fevereiro até março, eles estavam no meio do inverno. E nós sabemos que os vírus em geral, tanto a influenza como o vírus do coronavírus, eles adoram o frio para desenvolver. Então, entre 3 e 17 graus é a temperatura ideal para o Covid-19 desenvolver. Acima de 20 graus, um trabalho do MIT confirmou isso, acima de 20 graus, parece que freia a atividade e a virulência desse agente infeccioso. Então, como até agora, nós estamos no verão, a temperatura média no hemisfério sul está 25, 30, até 35 graus, então a disseminação, a atividade do vírus menor. É uma pergunta muito interessante. Nós sabemos que todo mundo fica mais gripado no inverno. Isso. Por quê? Porque nós ficamos fechados, não saímos, a proximidade das pessoas é maior, então a disseminação do vírus é maior. E aí as pessoas adoecem com a coisa. E a virulência do vírus é maior. E no verão? Por que não fica menos gripado? O vírus está lá, porque o vírus não é inteligente. Eu vou só atacar no inverno e verão, está o vírus lá. Mas no verão, no calor, você fica mais fora, as pessoas ficam numa distância maior e o próprio calor faz com que a virulência do vírus seja menor. Então é por causa disso que estamos falando, que nós estamos atacando o vírus no Brasil de uma forma errada. Nós não podemos adotar a estratégia que tem o hemisfério norte. Eles têm que fazer, sei lá, os seus sistemas de isolamento horizontal, certo? E assim, porque lá eles precisam e estão acostumados com o frio. Aliás, é por causa disso. Então, essa tese de que existe um grupo que não é de risco e essa tese de que nós, onde vivemos, nós sabemos a nossa temperatura aqui no Brasil, como que isso funciona, esse procedimento verticalizado para um grupo de pessoas e que criou uma grande polêmica safada, politiqueira, na minha visão, criminosa, e que o presidente da República tem discutido isso, tem sustentado isso, tem apanhado por isso, mas não tem arredado o pé de que realmente é preciso horizontalizar para poder proteger quem precisa ser protegido e quem pode. Mas a estratégia, desculpe, senador, mas eu concordo 100% com o senhor. É uma estratégia burra. Esse tipo de... Estratégia burra. A quarentena que nós estamos fazendo é uma quarentena burra. O Fernão Mesquita falou muito bem. Nós devemos usar nossos miolos para enfrentar essa pandemia, como os povos da Coreia, Japão, Hong Kong, Tailândia, Taiwan, Austrália enfrentaram. Eles não implantaram uma quarentena, mas deixaram as pessoas naquele chamado interferência vertical, certo? Por quê? Porque eles fizeram assim, qual a população de mais de risco? São as pessoas de mais idade e as pessoas com comorbidades. As crianças não. As pessoas jovens, por exemplo, boa saúde, eles vão pegar geralmente no máximo um resfriado ou um mal-estar, certo? 90% das pessoas doentes é assim, fácil.
E as crianças podem... mal-estar, né? É, mal-estar. cansaço. E faz um contingente enorme de pessoas que são assintomáticos. Vai passar desapercebido. E são justamente as crianças. Passa desapercebido. Exato. Então, essa contingente de pessoas com doença leve e massa maior de pessoas sem sintomas é que vão fazer a imunidade passiva de qual o vírus chega num ponto assim, opa, não tem mais que infectar. Essa é a evolução natural de qualquer infecção viral. Ele sobe, porque tem gente aos poucos, tem poucas pessoas doentes, vai aumentando, mais pessoas, pega no pico, 50% das pessoas estão imunizadas, já tem essa anticorpos, ele só pode cair. Não adianta nós interferirmos nisso. É história e evolução natural de todas as epidemias. Seja a peste negra, seja a varíola, seja todos. Por quê? Porque eles dependem, para frear, precisamos desenvolver anticorpos. Ou através de vacina que não temos, ou então através da imunidade passiva. Deixa eu falar, você está assistindo o programa Visão da Vida no oferecimento de Maratá, o melhor que há, G2K, né? E é a nossa querida Churrascaria Prazeres da Carne, que infelizmente está fechada em São Paulo. Mas eu quero voltar daqui a pouco, depois desse clipe do Neguinho da Beija-Flor, eu quero voltar com vocês falando por que o pessoal que está na Cracolândia estão imunizados. Por que os moradores de ruas estão imunizados? Eles são imunes a isso? Porque pelo que eles estão pregando era para a carrocinha sair pegando 200 mortos por dia na Cracolândia, na noite, pessoas que estão dormindo no relento, eles não morrem. Ontem eu fui na Cracolândia, passei na Cracolândia, vi lá 25 de março toda fechada, que tristeza. O meu estado, o comércio todo fechado. Mas onde tem foco de drogado, eles estão ali, sofrendo, viu, prefeitos e governadores? Porque eles não têm nem o que comer, porque os restaurantes que dão a eles um pouco de comida, sabe, as lanchonetes, não tem, está fechado. Por causa dessa burrice, dessa coisa horizontal. Olha, nós estamos ouvindo aqui o especialista, não é Magno Malta que está falando, não. E aí eu quero depois comentar com vocês por que tanta gente... Eu fui na Praça da Sé ontem, fui na Praça da República com o Mi, e tanta gente lá um junto do outro, eles estavam comendo marmitex, também para o senhor governador, que as igrejas estavam lá com o carro distribuindo. As igrejas que o senhor mandou fechar. Vamos ver o clube, o clipe do Neguinho da Beija-Flor. Papai do céu, botou o mundo inteiro dentro de casa desde fevereiro, de quarentena sem nada a fazer, curtindo lazer, daí o que o mundo mais queria, feriado todo dia, agora estão reclamando de que Deus nos deu essa corona de férias, para a gente curtir e sabiamente também refletir. Ninguém é mais do que ninguém, e todos sentem também no rosto a brisa e o vendaval. Seja negro, branco, igual pobre, pra Deus todo mundo é nobre, pra Deus o mundo é igual, Deus é legal. Seja negro, branco, igual pobre, pra Deus todo mundo é nobre, pra Deus o mundo é igual. Papai do céu, botou o mundo inteiro dentro de casa desde fevereiro, de quarentena sem nada a fazer, curtindo lazer, daí o que o mundo mais queria, feriado todo dia, agora estão reclamando de que Deus nos deu essa corona de férias, para a gente curtir e sabiamente também refletir. Que ninguém é mais do que ninguém, e todos sentem também no rosto a brisa e o vendaval. Seja negro, branco, rico ou pobre, pra Deus todo mundo é nobre, pra Deus o mundo é igual, Deus é legal. Seja negro, branco, rico ou pobre, pra Deus todo mundo é nobre, pra Deus o mundo é igual. Tá vendo aí, galera? Papai do céu ficou zangado. Negro, branco, rico, pobre, todos somos iguais.